Olá a todos. Nós vamos apresentar o mini curso, curso de curta duração, intitulado a Introdução à Metodologia Científica. Eu sou José Luiz Magalhães de Freitas, mas esse mini curso foi preparado juntamente com o professor Mustafa Rachidi, que não vai estar aqui apresentando. Bom, a minha formação é de matemática pura, inicialmente, mas depois fiz doutorado em educação na didática da matemática e já trabalhei, venho trabalhando com pesquisas sobre ensino e aprendizagem de matemática em todos os níveis de escolaridade. Tanto já trabalhei no programa de educação, depois programa de educação matemática e agora trabalho no programa, nos programas da Uniderp, de ensino de ciência e matemática, e da Unian, de educação matemática. O professor Rachidi tem até mais experiência nessas áreas, porque ele já vem também da matemática, mas tem uma formação um pouco na linha francesa, de matemática, fez doutorado, pós-doutorado, e já trabalhou também na Universidade do Marrocos, lá de Rabat. Na França trabalhou com formação de professores durante vários anos, na Universidade de Reims. Bom, enfim, nós estamos aqui vamos tentar fazer uma abordagem introdutória, não vamos aprofundar, mas é mais algumas noções, devido à importância que a gente vê desses estudos sobre pesquisa qualitativa. Bom, o professor Rachidi, inclusive, já tem experiência em vários países, já trabalhou na Universidade de Trieste, na Itália, também no Canadá, e ultimamente ele vem trabalhando aqui na UFMS, tanto no programa de mestrado e doutorado de educação matemática, como também com matemática pura e aplicada. E tem uma larga experiência com várias áreas. Bom, vamos passar para o conteúdo assim, geral que nós pretendemos abordar aqui nesse curso. Primeiro um resumo geral do que a gente entende por pesquisa qualitativa, um breve histórico de como ela começou, também falar um pouco sobre os tipos de pesquisa, alguns elementos básicos da pesquisa qualitativa e procedimentos metodológicos de pesquisa qualitativa e as referências, que são um pouco amplas. Então, um breve resumo. O uso da pesquisa qualitativa, ela tem como o surgimento dela é apropriada para fatores de difícil quantificação, e esse método tem sido desde o início do século XX em pesquisa de marketing principalmente, mas não só de marketing, sociologia, medicina. O que a gente pode imaginar dessa área, dessa área de metodológica? Quer dizer, o termo pesquisa, ele é um termo amplo, se refere a conteúdos digamos, para abordar temas que a pesquisa quantitativa às vezes não dá conta, Então os métodos da pesquisa qualitativa estão penetrando em várias disciplinas, várias ciências, e não que a gente vai ver que eles não eles se complementam em relação aos quantitativos.
Então, essa análise, quer dizer, é importante deixar claro que ela não se opõe à pesquisa quantitativa, desculpa. Bom, as origens da pesquisa quantitativa, na verdade, ela vem da era oitocentista, né? Da química oitocentista, que cuidava do quê? Né? Na verdade, eles começaram a descobrir a importância de identificar, por exemplo, os componentes do ar, né? Do que ele era composto. Então, isso importava não a quantidade, mas a qualidade, né? Ou seja, aí identificaram que o ar, por exemplo, ele era composto de oxigênio, nitrogênio, alguns gases nobres, vapor d'água e dióxido de carbono. Quer dizer, essa identificação era identificar as qualidades desses gases, né? Isso era muito importante, né? A pesquisa qualitativa ela vai ter um grande avanço no século XX, né? E porque tinham questões que era de difícil quantificação. Ora, como era difícil quantificação, perceberam que a maneira mais adequada de abordar era por meio da pesquisa qualitativa, né? Abordagem qualitativa. Quer dizer, então, o método qualitativo acabou criando técnicas específicas. Por exemplo, o uso de entrevistas, né? Em sociologia e marketing. E ela vai iniciar lá meados da década, né, do século passado, né, meados do século passado, a partir da década de 1950, e vai decolar para outros campos da ciência a partir de 1970. Agora, no início do século XX, ela é usada por sociólogos e antropólogos, mas o grande desafio era analisar os fenômenos humanos, né? Os estudos sobre fenômenos humanos. Quer dizer, embora desde a década de 50 já tinha aparecido com marketing, a coleta de dados a partir de entrevistas e grupos focais, né? Grupos que podiam e era interessante analisar. Bom, na área de educação, ela acabou desenvolvendo mais rápido e principalmente porque os problemas da educação exigiam abordagens qualitativas, que as quantitativas, dizer, sabe que a maioria dos alunos estão com problema disso, sabe que tais conteúdos não estão aprendendo, mas a questão era por quê, como, quais era a necessidade de aprofundamento nessas análises dos porquês, né? Então vão surgir esses métodos, entrevistas com alunos, trabalho com grupos focais, a análise de textos produzidos, análise de documentos, né? Quer dizer, e essas análises, o nível de aprofundamento não era a quantidade, mas sim as essências, quer dizer, buscar o que era essencial, né? E aí vai para o qualitativo. Bom, quais são os principais tipos de pesquisa, né? Na verdade, as pesquisas elas se classificam, né, em quantitativa, qualitativa ou mista, né, quanto à abordagem. Agora, quanto aos procedimentos, vai ter uma grande variedade de tipos de pesquisas, né? As escolhas para, por exemplo, pesquisa experimental, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo,
estudo de caso, pesquisa participante, pesquisação, pesquisa etnográfica. Bom, todas essas pesquisas precisam de abordagem qualitativa. Por exemplo, é quase impossível pensar uma pesquisa que não precisa de abordagem bibliográfica, né? Mínimo de revisão de literatura tem que ter. E essa revisão de literatura acaba sendo qualitativa, né? Então, a grosso modo, em relação às abordagens, tem a pesquisa quantitativa, qualitativa e mista, né? Mas, para qualquer tipo de pesquisa, aí vai ter as abordagens. Quer dizer, toda pesquisa, seja qualitativa ou quantitativa, tem que ter os objetivos, né? Quais são os objetivos, o problema que está querendo investigar? Ou por falta de conhecimento, ou sobre o tema, ou por ter conhecimentos, mas ainda não tão aprofundados, né? E precisam de aprofundamentos. Então, aí, quanto à abordagem, nós vimos que tem 3 tipos, e quanto aos procedimentos utilizados, aí tem uma grande variedade, tanto na pesquisa tipo etnográfica, umas vão escolher priorizar algumas abordagens, outras vão priorizar outras, né? Por exemplo, o estudo quantitativo, ele busca a compreensão e análise de informações adquiridas em pesquisa por meio de método estatístico, mas ele, em geral, tem uma hipótese, está acontecendo isso para, por exemplo, no caso da Covid, para saber a quantidade de eleitores, a porcentagem que está acontecendo disso, daquilo. Ela tem que analisar estatisticamente, mas quando quer entender com profundidade o que está acontecendo, aí acaba tendo que complementar com a pesquisa qualitativa. Por exemplo, na pesquisa quantitativa, o que se valoriza e o que se usa, né? Os elementos, né? A pesquisa quantitativa tem que ser elementos para ser medido numericamente, com contagens, com métodos estatísticos, né? Então aí usa os conceitos da estatística, que é média, mediana, padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão. Sim, é importante, mas a quantidade é um elemento e a qualidade é outro, né? Então a qualidade acaba tendo que ter um aprofundamento para poder analisar qualitativamente, né? Isso é uma necessidade, né? Às vezes menos é mais, às vezes não, normalmente. O que o cientista acaba fazendo? Olha, eu tenho que saber cada vez mais sobre cada vez menos. Por exemplo, o lema de Harvard olha, tem que saber um pouco sobre muito, mas tem que saber muito sobre pouco. Ou seja, é como fincar estacas, né? É isso que é importante. Então, no caso da pesquisa qualitativa, ela não busca quantificar. Na maioria das vezes, o que ela vai fazer? Analisar coleta de dados verbais e tem uma abordagem interpretativa que é impossível de ser resolvido com problemas estatísticos, né? Quer dizer, tem várias definições de pesquisa qualitativa, né? Na verdade, ela passa por exemplo, compreender o que os indivíduos ou grupos atribuem a uma questão de natureza humana ou social. Então, ela adentra em questões que parecem ser subjetivas, né, a princípio, que são os problemas humanos em geral são subjetivos, mas a técnica de análise ela vai se tornando cada vez mais rigorosa, porque tem que
é como se fosse uma abordagem hermenêutica e fenomenológica também, porque você tem que retomar e aprofundar os estudos. Por exemplo, faz uma entrevista, você lê uma primeira vez ou observa algumas coisas, aí lê uma segunda vez, observa uma entrevista mais complexa, né, que tem muitos dados ali. Em geral, a fenomenologia faz uma pergunta e aprofunda naquela questão e faz a pessoa entrar em detalhes, que é a pessoa que está dando a entrevista. Bom, então a pesquisa qualitativa está relacionada a qualquer tipo, né, que produza dados que não sejam derivados de procedimentos estatísticos, né, ou outros meios de quantificação. Mas aí o desafio é esse: como aprofundar nas essências da qualidade e na busca de compreender certos fenômenos. Por exemplo, o Piaget, ele fazia o método clínico. Vou parar por aqui.